Leitura Bíblica Anual de número 93 do dia 13 de maio. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 15. Nos diz assim: E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Segundo Samuel capítulo 7, do versículo 18 ao 29, vai falar para nós sobre a oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo? É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano, Senhor! Não há ninguém como tu, nem outro Deus além de ti. Conforme tudo que sabemos e quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste,
para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: ó Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti, ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras. E tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a minha família, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e abençoado por ti. Bendita seja para sempre a família do teu servo. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 16, 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 16 ao 27. Nos diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância. Ó Senhor Deus, o que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandiosíssimo e tornaste conhecida todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações de diante do teu povo, do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre, faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. Os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Salmo de número 2, do versículo 1 até o versículo 12, nos diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade.
Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçará com um vaso de barro, como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 110, do versículo 1 ao 7, é um salmo de Davi e nos diz assim: O Senhor disse a meu servo, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ó Senhor, o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações amontoando os mortos e esmagando governantes. Em toda a extensão da terra, no caminho beberá de um ribeiro, então erguerá a sua cabeça. Salmo 16, do versículo 1 até o versículo 11, também é um salmo de Davi. Ao Senhor declaro: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor eu declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer, grande será o sofrimento. Dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos teus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. 2 Samuel 8, verso 1, vai falar sobre territórios acrescentados, por exemplo, a Palestina. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amá. 1 Crônicas 18, versículo 1, diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. 2 Samuel 8, do versículo 2, vai falar sobre Moabe. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. 1 Crônicas 18, o versículo 2 nos vai dizer assim: Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhes impostos.
2 Samuel 8, o 3 ao versículo 8, vai falar para nós sobre Zobá. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 8, nos diz assim: além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. 2 Samuel capítulo 8, o versículo 5 e 6 vai falar da Síria. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. 1 Crônicas 18, do capítulo 5 até o versículo 20. 1 Crônicas 18, o versículo 5, nos diz assim: quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. Agora sim, o Salmo 9, do versículo 1 até o versículo 20, vai nos falar sobre esse salmo. É para o mestre de música, de acordo com Mutilaben. Diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste seus ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, e já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Para quê? Junta as portas da cidade de Sião, e eu cante louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó,
todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos. Nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. 2 Samuel capítulo 8, versículo 9 até 11, fala um pouco sobre Amate. Quando Tou, o rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pela sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjugado. 1 Crônica 18, do versículo 9 até o versículo 10, nos diz assim, 9 e 10. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. Olha só, a mesma passagem. Como nós estamos lendo em ordem cronológica, foi a mesma passagem, aconteceu no mesmo momento, só que está registrado em alguns livros diferentes, como 2 Samuel e 1 Crônicas. É a mesma história, foi no mesmo período, mas pessoas diferentes escreveu. Foi registrado no livro de Samuel e também foi registrado no livro de Crônicas, mas foi o mesmo momento, por isso que está na sequência. O Salmo 60 é para o mestre de música de acordo com a melodia O Lírio da Aliança. E é didático, ele é um poema epigráfico davídico. Quando Davi combateu Arã-Naharaim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no vale do Saul. Para nós encerrarmos, do versículo 1 até o versículo 12. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante, mas aos que te temem deste um sinal, para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Amém.